The Chemical Brothers, The Golden Path React. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu trago para vocês mais uma música que marcou profundamente a minha vida e a minha história e eu quero dividir com vocês, tá? À medida que a gente for fazer reacts de músicas por aqui, você vai perceber que eu sou uma pessoa muito eclética. Então, no vídeo passado a respeito desse assunto, eu falei de uma música obscura e antiga do Raul Seixas. E hoje nós vamos falar de uma música de um grupo de música eletrônica lá da Europa chamado The Chemical Brothers, ou Os Irmãos Químicos, que é um nome muito sugestivo, inclusive. E a música que eu vou tocar aqui para vocês, conectada ao videoclipe, é assim um dos materiais audiovisuais mais incríveis da história da humanidade, na minha humilde percepção, tudo bem? Sem sombra de dúvida, esse é um dos videoclipes prediletos assim da minha parte em toda a história da humanidade. E sem mais delongas, eu vou tocar para vocês aqui essa música com esse videoclipe. E depois eu vou fazer o react, assim, comentando algumas coisas, talvez até vendo de novo, assim, em forma de react. Então eu coloquei as legendas do significado da letra na tela, para quem não entende ouvindo inglês. E aí, depois que a gente vê, a gente retoma, vê de novo e vai comentando, tá bom? Dá uma olhadinha nessa pérola. As I walked along the supposed golden path, I was confronted by a mysterious specter. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection, confused and wondering of how I came to die. I was confused, for if I was dead, how and why did I die? But I composed myself and decided I should face it. But I stood paralyzed on the supposed golden path, and I was confronted by a powerful demon force. They said it was the devil, and when he spoke his words flowed like glowing lava from the mouth of a volcano. And I said, "Help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord. I found myself in some kind of hell." But I did not believe in a heaven and hell, world in opposites kind of reality. And I gained control of myself, and I decided to press on. And as I walked along the supposed golden path, I was trembling with fear. Oh, the lions and wizards yet to come, I seen in the distance silver mountains rising high in the clouds, and a voice from above did whisper some shining answer from the womb.
para os nossos irmãos do The Chemical Brothers, porque esse videoclipe, essa música é absolutamente sensacional, tá? Eu não lembro exatamente em que contexto da minha vida que eu conheci essa música, mas eu frequentei muito, assim, danceteria e boate de música eletrônica e tal, por muito tempo na minha vida, assim. E eu nunca fui um super aficionado da música eletrônica, mas eu sempre gostei muito de música eletrônica. E o The Chemical Brothers é um dos grupos assim mais destacados em algum aspecto, num certo momento da história da música eletrônica mundial, assim. E eles têm muitos videoclipes muito interessantes, assim, muito diferentes uns dos outros. E para mim esse é, sem sombra de dúvida, o melhor deles, assim. E o melhor, assim, em muitos aspectos, comparado com a maioria dos videoclipes, de uma forma meio que geral. Em especial pelo altíssimo grau de boa comunicação de uma ideia assim extremamente profunda, importante, interessante que esse videoclipe traz. Então agora a gente vai ver esse videoclipe de novo, mas eu vou pausando e fazendo comentários a respeito do videoclipe, da letra e etc, para você entender como que eu percebo e analiso esse conteúdo. Vamos lá. Primeiro que o cara, ele já dá a impressão, assim, de ser um rapaz jovem que veio, assim, de uma balada e foi direto trabalhar, que tá, assim, ainda sob efeito de bebida ou entorpecente, algo do tipo. Entorpecente é uma coisa mais provável aqui nesse contexto, porque você vai perceber que ele vai ter, assim, uma viagem, como se tivesse usado uma droga alucinógena, assim, muito interessante no contexto dessa experiência dele nesse dia de trabalho, depois da balada, depois de ter usado droga e ter ido sob efeito de drogas trabalhar. Mas você que é cristão, que se incomoda com o assunto das drogas, eu peço que você não se incomode, não se detenha nesse aspecto, porque independentemente disso, existe uma lição muito interessante a respeito desse videoclipe, assim, independentemente desse aspecto do cara estar obviamente indo trabalhar drogado no dia seguinte. Mas esse é um aspecto secundário da reflexão, mas ele é importante para você compreender assim a diferença entre como que ele percebe a experiência dele nesse dia de trabalho versus as pessoas ao seu redor lá no escritório no qual ele trabalha. Vamos lá. Então ele está chegando nesse lugar tudo cinza, né? Que prédio gigantesco, cheio de escritório, gente trabalhando, depois de uma balada ou algo do tipo. Aqui você já vê uma van, ou enfim, uma Kombi, né, toda pintada assim, como se fosse de uma galera hippie, inclusive parece um pouco a Kombi do Scooby-Doo, passando, né, na frente, já dando o tom da diferença, né, desse mundo cinza corporativo do trabalho e esse mundo dessa galera hippie, né, que vai chamar ele, que é realmente o que ele quer fazer da vida dele, né? E aí ele olha, né, a galera passando, os hippies, e ele indo trabalhar, né? Essa cena é interessantíssima também, né? Ele olhando pra cima, assim, como quem diz, tipo, o que eu tô fazendo aqui e tal, e todo mundo mais velho olhando pra baixo, né? Querendo dizer assim, que esse cara, o personagem principal do videoclipe, ele é um cara jovem que olha pra cima, que tá descontente com aquele contexto do trabalho, os outros estão conformados, todo mundo olhando pra baixo para mais um dia de trabalho, né? Ele chega no 6º andar onde ele trabalha e os outros também trabalham, e todo mundo começa a descer para ir para os escritórios começar mais um dia de labuta. Então ele diz, né, enquanto eu caminhava nesse que é o suposto caminho dourado do trabalho, onde ele ganha grana, ele está com o contra-cheque dele na mão, ele é confrontado
by mysterious specters. Por um espectro misterioso. Inclusive, a palavra espectro é uma palavra para falar como se fosse um fantasma, uma alma, um espírito, né? Então ele está ali chegando para mais um dia de trabalho, tem ali o contra-cheque dele de $41, tipo assim, indicando que ele ganha mal para fazer essa merda desse trabalho, e ele é confrontado por um espectro misterioso. Que espectro é ele? É o chefe dele que vai aparecer já na frente do guichê dele onde ele está trabalhando aí. E aí você vê que tem uma revista de hippie na mesa dele. Então ele se interessa por esse universo hippie, mas o chefe dele vai chegar para dar as instruções para ele por que ele tem que fazer naquele dia de trabalho. E na letra ele fala, né? Então o cara aponta para o cemitério, que ficava ali naquela colina ali, né, onde o cara estava apontando, que era tipo a sala onde ele devia fazer o trabalho dele naquele dia. E aí ele fez uma pausa, né, numa reflexão cósmica. Confuso, ele estava se perguntando como que ele tinha morrido, né? How I came to die. Como que eu morri? Eu tô confuso, ele tá olhando pro computador dele, pro trabalho chato que ele tem que fazer, e agora ele começa a ter uma viagem. No meio daqueles números da programação ali, aparece essa menina morena, bonita, que abre, né, hippie e tal, que abre a tela e leva ele, tipo, pro mundo de fantasia, pro mundo onde ele realmente gostaria de estar. Se eu tava morto? Como por quê? Eu tinha morrido. E aqui é uma questão bem interessante, assim, né? O autor da música, ele explica através do vídeo o que ele fala através da letra, tá? Então vamos recapitular. Ele está andando no caminho dourado, que é o caminho de ganhar dinheiro para se sustentar, trabalhando numa empresa direitinho, blá blá blá. Então ele recebe o seu contra-cheque. E aí ele é confrontado por um espectro, um fantasma misterioso, que aponta para o cemitério e que fica ali naquela corrina, e ele que recebeu a instrução desse fantasma, começa a se perguntar, poxa, peraí, isso quer dizer que eu tô morto? Mas pô, eu tô confuso, porque se eu tô morto, como e por que eu morri? O cara tá tendo uma baita viagem, uma baita reflexão a respeito da vida, da morte, do trabalho, do que você quer ou não fazer na sua vida, no contexto de um dia de trabalho. É basicamente isso que está acontecendo aí. E aí no meio dessa viagem alucinógena dele, no meio dessa galera hippie com essa menina que é a namorada dele e tal, etc., o maluco ali pega e aponta para uma figura estranha no meio dessa festa. E que no meio dos hippies, todo mundo dançando e curtindo a vida, tá o chefe dele, assim, de braço cruzado, olhando pra cara dele, né? Aí na letra ele diz assim, não, mas eu me recompus e decidi que eu tinha que encarar ali aquele fantasma, aquele espectro, né? E aí ele sai do mundo da viagem que ele estava tendo ali na tela do computador dele, no meio dos hippies, que é onde ele realmente gostaria de estar. Ele olha pro chefe dele, olhando pra cara dele, assim, do tipo assim, mano, que situação que o cara veio trabalhar, hein? E o cara olha assim com o olho, tipo, meu Deus do céu, né? O supervisor dele, o chefe dele, enfim. E lá embaixo, né, do prédio onde estava todo mundo trabalhando, os hippies estavam ali, cheios de cartaz colorido, o cara agarrando a menina. Ah, a gente ama você, vem com a gente, vamos curtir a vida, não vamos ficar, né, nesse trampo aí, etc. E ele olhando a galera lá embaixo. O carinha indo trabalhar e a galera ali se agarrando e curtindo a vida, entendeu? E aí ele estava paralisado nesse caminho dourado e ele foi confrontado por uma força poderosa demoníaca. E aí a mulher vai dizer para ele onde é que ele tem que fazer o trabalho dele. Demon Force. E a poderosa força demoníaca é essa máquina de Xerox, assim, né? As pessoas diziam que isso aí é o demônio, né? Tipo, ou seja,
Ele tá brincando com o fato assim de que ele faz um trabalho muito pouco significativo, muito idiota, muito atrasado, muito ruim, dentro de uma estrutura burocrática, ou governamental, ou empresarial, corporativa, que suga a vida do cara, e o cara tem que fazer um trabalho imbecil numa máquina de Xerox, né? Porra, isso é o demônio, né? E aí quando a máquina de Xerox fala, né, que ela lança lá as suas cópias, essas palavras elas saem assim como palavras que fluem como uma lava incandescente saindo da boca de um vulcão, assim, né? É uma forma interessante dele ilustrar assim, essa percepção do trabalho maçante, chato, sem sentido, e aí aquilo parece um demônio, e as palavras que saem da máquina de Xerox parecem as palavras que saem da boca do diabo, como se fosse lava incandescente saindo da boca de um vulcão. E quando ele aperta o botão para fazer a cópia, a garrafa de café explode, como se entrasse em erupção, assim, né? E aí ele, no meio dessa situação toda, ele diz, Deus, me ajuda, né? Tipo... Ele tipo, pô, cara, eu tô aqui num inferno, né? Esse mundo desse tipo de trabalho sem sentido aqui é um inferno. E aí ele volta a ter uma viagem, né? Ele coloca uma rosquinha dentro da máquina de Xerox e ele tá drogado, alguma coisa do tipo, ele começa a ver a menina dos sonhos dele ali, tendo uma viagem dentro da máquina de Xerox. Mas ele não acreditava em céu e inferno, assim, da forma popular. Como se fossem realidades de fato, né? E ele tá aí agarrando a menina dos sonhos dele na viagem dele. E assim, e é interessante que no mundo da cabeça dele que ele tá viajando, ele tá ali agarrando a menina dos sonhos dele, mas na realidade ele tá com a cara dele enfiada na rosquinha que ele colocou na máquina de Xerox e as pessoas assim do trabalho olhando assim a situação do cara drogado trabalhando no escritório. E conforme a Xerox vai tirando ali da cara dele com aquela rosquinha, vai saindo fotos do que ele gostaria de estar fazendo, com os hippies ali e tal, com a menina. E aí a menina olha pra ele assim com uma cara meio que tá triste, que tá confusa. E aí tipo assim, ele recobra, né, ele ganha o controle dele mesmo. Tipo assim, ele volta a entender mais ou menos onde que ele tá. E ele decide continuar. E o negócio da máquina de Xerox, assim, aquele flash vai passando na cara dela e dele. Assim. E ele tá ali, na verdade, viajando e agarrando a rosquinha que ele colocou na máquina de Xerox, totalmente drogado no trabalho. E esse é o caminho dourado, é o caminho do trabalho, né? E ele tava morrendo de medo dos leões e dos wizards, né, os bruxos que ainda estavam por vir. E aí ele tem ali as fotinhos do funcionário do mês, que é um gêmeo siamês ali, tipo uma aberração, né? Inclusive uma crítica bem interessante. Para você ser o funcionário do mês nessa estrutura empresarial, burocrática, governamental, empresarial, corporativa, você tem que ser uma aberração. Tipo assim, você fazer esse tipo de trabalho sem sentido, antiquado, idiota, que rouba a sua vida e que não deixa você fazer o que você realmente gostaria de fazer, você tem que ser uma aberração para ganhar o prêmio de funcionário do mês nesse rolê aí. E aí ele volta pro guichê dele e ele tem a percepção de que ele tem tipo uma visão. A visão dele é como se fosse assim, uma montanha prateada que começa a subir acima das nuvens e ele, tipo assim, tem uma experiência parecida com a experiência da transfiguração de Jesus ou do batismo de Jesus, onde ele vai ouvir uma voz divina falando com ele. Então a voz que veio do céu, ela sussurrou some shiny answer from the womb, né? Uma espécie de resposta brilhante que vinha do útero, né? E nessa hora que ele percebe essa voz divina, que é uma voz que relembra ele da época que ele estava na barriga da mãe dele, tal, etc.,
ele começa a querer tirar a roupa desse como que fala, uniforme, né, que ele estava usando para trabalhar, esse terno e gravata aí. E aí ele começa a querer tirar a roupa. E ele começa, como ele está viajando no uso da droga, algo do tipo, ele começa a se enxergar de pijama ali, de camisetinha branca e de samba canção, dentro daquela roupa gigante dele, que começa a se tornar gigante. Eu acho bonitinha a hora que ele morde a língua, assim. E aí ele começa a perceber aquela roupa que ele estava usando como se fosse assim, uma estrutura gigante que abarca ele. Ele volta para o mundo dos sonhos dele e aquele terno e gravata se tornam assim, uma espécie de rede de amparo assim, que as pessoas, os hippies, usam para jogar ele para cima e jogar ele para baixo para ele se divertir ali com a galera, né? E no final, o que ele diz é: me perdoa porque eu nunca quis machucar você, né? A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Aí o chefe dele vai até a máquina de Xerox, onde ele devia estar trabalhando, e ele vê as fotos dele agarrando a menina hippie, que era do sonho dele e tal. Tipo assim, ele foi pego no trabalho pensando em outra coisa, né? Querendo fazer outra coisa da vida dele, aí o chefe dele vai lá brigar com ele. Enquanto isso, as outras pessoas vão percebendo ele no guichê ali, como se ele estivesse ali com uma camisa de força e tendo uma viagem, né, do uso da droga dele dentro ali daquela camisa de força. Enquanto as pessoas só olham ele maluco ali naquele guichê de trabalho, dentro da cabeça dele ele tá nessa festa hippie, cheio de bolha de sabão e música e a gostosa e a gata que ele namora, essa morena. Todo mundo começa a perceber assim que tá acontecendo uma coisa estranha no escritório e na cabeça dele ele tá com a menina dos sonhos dele. E o chefe dele, vendo as fotos do que ele estava pensando, né, na máquina de Xerox, vai lá confrontar ele. E aí ele abre espaço, que todo mundo tá vendo o cara ali, tipo, como se estivesse uma camisa de força. E quando o chefe dele chega para mandar ele embora, ou pra, tipo, suspender ele, ou para dar uma briga nele, ele já não tá mais ali, né? Tipo, ele já entrou dentro do mundo de fantasia dele e já não tá mais no trabalho. E onde é que ele tá? Ele tá ficando com a menina, que é a menina dos sonhos dele, ele tá fazendo o que ele realmente quer da vida dele. Então vamos sair daqui pra gente fazer a análise final. Vem pra cá. Bom, meus amados irmãos e irmãs, espero que eu não tenha que explicar demais por que esse videoclipe é absolutamente extraordinário. Claro, talvez seria legal se você gostou da música e gostou do videoclipe, você vê esse videoclipe várias vezes. Se você entender inglês, a sua percepção vai ser melhor, porque é óbvio que quando a gente entende o que o cara está falando e a gente vê o videoclipe, a mensagem fica mais clara do que você ter que traduzir, ler a legenda, aí já a coisa se torna um pouco mais complexa. Você tem que ver mais vezes para você de fato entender o que está acontecendo. Mas aqui basicamente existe uma grande crítica ao universo desse trabalho burocrático, que é desumanizador, que tira as pessoas daquilo que elas gostariam de fazer e coloca elas nesse caminho dourado para ganhar dinheiro, etc e tal, e rouba a sua vida. Enquanto as pessoas querem estar lá se divertindo, namorando, etc e tal, elas estão focadas nessa escravidão, né, nesse ritmo de trabalho que é ruim. E não só porque, tipo, trabalhar é ruim, essa não é exatamente a mensagem do vídeo, mas assim, o trabalho sem sentido é ruim, o trabalho burocrático, o trabalho que não traz a pessoa para fazer algo útil, criativo, importante, significativo, mas simplesmente para rodar aquela máquina governamental ou empresarial na qual o cara está trabalhando.
E é muito interessante assim que a letra dessa canção ela é profundamente irônica em comparação com o vídeo, né? E o vídeo destaca muito bem essa ironia, né? Então, tipo assim, enquanto eu ando aqui no caminho dourado, se você, por exemplo, pensasse isso só como letra, você poderia pensar que o caminho dourado é um caminho maravilhoso, é o caminho da glória, é o caminho da riqueza, da felicidade. Aí quando você vê um cara assim, todo com uma cara de débil mental, assim, com um saco cheio de trabalhar, aí você percebe assim que esse caminho dourado é o caminho que as pessoas querem que o cara siga fazendo esse trabalho desse tipo, aí um trabalho normal, e para ele ganhar o dinheirinho dele. Inclusive, provavelmente isso tenha que ver assim, com uma autobiografia em relação aos próprios autores da canção, né? Algo do tipo assim, pô, a minha mãe queria que eu fosse um cara desse tipo aí, que fosse um advogado, um engenheiro, um executivo, um cara que trabalha numa empresa. E no final das contas, não, eu quero ser um hippie que agarra a mulherada e faz festa. Tipo, é isso, entendeu? E aí ele coloca isso de uma forma muito interessante. E ele, enquanto ele caminha nesse suposto caminho dourado, ele é confrontado por um fantasma, um espectro, um monstro, uma manifestação estranha, que é esse chefe que aponta pro cemitério e diz assim, é aqui que você tá. O que você está? Você está fazendo esse trabalho aqui, cara. Você está morto, acabou a sua vida, agora a sua vida é nossa. Você trabalha para mim. E aí, quando ele é confrontado com esse chefe, com esse cara que manda ele fazer o que ele, chefe, quer, não o que ele, né, o funcionário, quer, ele pausa para fazer uma reflexão cósmica. Opa, peraí. Então quer dizer que ele apontou para o cemitério, disse que eu estou aqui, então eu estou morto, mas, poxa, se eu morri, eu estou confuso. Por que eu morri? Como que eu morri? E aí, não, mas ele se recompõe e diz, não, eu preciso encarar esse cara. Mas ele está paralisado nesse caminho dourado. E aí ele é confrontado com uma força demoníaca poderosa. E é engraçado que essa leitura espiritual que ele faz do negócio contrasta de forma muito irônica com a realidade. A força poderosa demoníaca é essa máquina de Xerox que rouba a vida do cara e que o cara tem que fazer um trabalho imbecil para ganhar $40, entendeu? E essa força demoníaca as pessoas dizem que é o diabo, e quando ele fala, né, que é aquele flash de luz ali da máquina de Xerox, é como se fosse uma lava de um vulcão e tal, etc. E ele diz, Deus, me ajuda! E ele não acredita assim, em Deus, em céu e inferno, mas ele se recompõe, ele decide continuar trabalhando, mas enquanto ele continuava a trabalhar, ele tinha medo. Tudo aquilo que ele ainda ia encontrar no universo corporativo ou governamental no qual ele trabalhava. Os leões e os bruxos que ainda estavam por vir, né? E aquelas fotos daquele cara bizarro, assim, que era o funcionário do mês. E tava tudo assim, é como se a vida fosse um videogame, né? E ele tava com medo dos próximos chefões das próximas fases. E aí ele volta a ter uma epifania, ele vê uma montanha de prata bem alta, subindo até a mais alta nuvem, e ele recebe uma revelação divina. E é muito interessante, assim, que é uma coisa que eu não enfatizei na hora do react da canção, é que ele fala assim, que é uma resposta, shiny answer, né, uma resposta brilhante, que brilha, né, que tipo um neon, assim, alguma coisa do tipo, que vinha do útero, né. Isso, inclusive, tem muito a ver com as questões de psicoterapia, na verdade, né. Você se encontrar consigo mesmo, né? Você saber quem você é, que você é desde que você nasceu, né? Que você nasceu para ser. Então, tipo assim, é como se Deus tivesse aparecido para ele no meio desse trabalho e falando assim para ele, filho, você não precisa se matar nesse trabalho, vai fazer o que você quer. E aí ele vai encontrar a namorada dele e vai dizer, olha, me perdoa, por favor, porque eu nunca quis machucar você. Querendo dizer assim, que às vezes ele está focado mais no trabalho do que nela, que às vezes ele trabalha demais e não dá tanta atenção para ela, ele está, em vez de curtindo a vida com ela e com a família, ele está nesse trabalho para ganhar essa grana, e ele fica repetindo, olha, me perdoe que eu não queria te machucar. Então, basicamente, ele diz, aí, no final das contas, o que isso tudo significa também, né? É que ele quer fazer um trabalho significativo, ele quer fazer uma coisa que presta da vida dele, ele quer estar com quem ele ama, com aquilo que é importante para ele, e não servindo a uma estrutura burocrática, governamental ou empresarial que suga a energia dele, a vida dele e etc e tal. Então é uma coisa assim muito interessante. E claro, provavelmente assim muitos cristãos não gostam muito aí desse tipo de coisa pela conexão muito explícita, né, ao universo das drogas, né? E aí é uma discussão um pouco complicada, mas eu acho que você não deveria se concentrar muito nesse aspecto, mas pensar nessa narrativa de uma forma um pouco mais ampla
desse videoclipe que faz né, que é o cara se questionando em relação à vida do trabalho, à vida da família, à vida sentimental dele, no meio da loucura que é a vida e a necessidade de trabalhar e ganhar grana, que é uma reflexão, né, bem pertinente aí para todo mundo de alguma forma, beleza? Então eu espero que vocês tenham ficado felizes aí com o meu react e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.